Hoje vamos falar de Gálatas capítulo 5, exortação a conservar a liberdade cristã e obras da carne e frutos do Espírito. Para quem precisa de libertação, hoje vamos falar de liberdade e sobre as obras da carne, que não vem de Cristo. Então, licença, para ler a Bíblia. Que Deus guie minha boca para que eu tenha uma fala que vocês possam entender, Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Perdão. Desculpa. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aqui, Então, assim, a respeito da liberdade, Deus nos dá liberdade para nós fazer o que quiser. Mas Ele implora e pede para que nós servimos a Deus de todo o coração e amemos o nosso próximo, como nós mesmos. Então, primeiramente, devemos nos amar, aceitar quem a gente é, tentar ter um bom coração, ser piedoso, tentar não pensar só em nós, assim, Se você tem uma esposa ou um esposo, cuide bem dele, porque ele faz parte da tua carne, Assim como você cuida de você, você toma banho, você lava seu cabelo, você faz a barba, se maquia, fica cheiroso, cuida. Você deve pensar assim no seu próximo, querer a honra dele também. Sei que é muito difícil, às vezes os próximos, vamos dizer, eles testam muito a gente, Porque não é fácil. Eu mesmo aqui lendo assim, eu fico pensando, será que eu consigo praticar isso? Se eu levo uma fechada no trânsito e o rapaz está errado e já desce querendo impor que eu sou errado e que quer brigar, como que a gente tem paciência? Como é que a gente pode lidar com essas coisas, Então, assim, é muito difícil, mas Cristo pede para que nós tente fazer o certo. E eu fico refletindo nessas coisas às vezes, assim, como que a gente pode fazer a vontade de Deus. A gente tem que pedir muita ajuda para Ele, porque se a gente quiser tentar por nós mesmos, a gente não consegue, porque é muito difícil. Não é fácil, só Deus conseguiu fazer isso. Mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Não digo que eu sou uma boa pessoa, um bom cristão, porque só Deus pode dizer isso. Mas eu tento, assim, não maltratar as pessoas, não julgar muito, porque a gente não sabe a história das pessoas. Às vezes sim, surge algum comentário, a gente acaba falando alguma coisa, mas tento não sair, não é tipo assim, algo que me faz bem julgar os outros, E nem tento me desviar disso, mas às vezes acontece, Às vezes a gente fala, putz, por que aquele fulano fez aquilo e tal?
Mas é isso, então é uma passagem assim para nós refletir. Vamos ver a próxima, o que que diz? Obras da carne e frutos do Espírito. Deixa eu preparar aqui, porque a leitura da Bíblia é muito difícil, tem umas palavras, tem uma hora que você está lendo bem assim, né? Quando você vê dá uma travada, porque são coisas que são um texto antigo, né? E daí complica assim, né? Só quem tem o dom da palavra mesmo, da oratória, que consegue ler bem firme e sem erro, né? Eu sou leigo assim, mas eu tento estar sempre aprendendo, tento falar um pouco melhor, mas é difícil. Então lá. As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscências da carne. Tá vendo? Eu falei que era difícil. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses põem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutanarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já esses vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Que os são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vou ler mais um aqui. Peraí, só lembrando aqui, coisas da carne, né? Eu achei interessante isso aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, isso eu não sei o que é, emulações, também não sei, iras, pelejas, dissensões, não sei também, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutanarias. Bom, glutanarias é gula, né? Comer demais, né? E bebedice, beber demais. Homicídio, pessoa que mata. Inveja, você ser invejoso contra alguém, querer aquilo que uma pessoa tem, né? Invejar aquilo. Bom, e fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade. Tem que pesquisar o que é isso. Benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Né? Quantas coisas assim a gente não faz dessas aí da carne, né? Então a gente tem que refletir, pensar o que a gente está fazendo de errado, tentar melhorar, se ajudar. Tem que procurar a ajuda de Deus, senão nós está lascado. E eu também, eu peço muita ajuda de Deus, que Deus tenha piedade da minha alma, que me liberte da maldade, que me ajude a ser um bom servo, cuide da minha esposa, cuide dos meus familiares, porque sem Ele não sou nada. E assim, hoje eu tava pensando, nossa, se eu largasse mão de tudo que eu acredito, de Deus e tudo, como que eu me identificaria, sabe? Por que eu andaria no caminho certo? Por que eu tentaria ajudar alguma pessoa? Por que eu tentaria seguir o caminho certo? Se esse mundo, assim, quem segue o caminho errado se dá muito melhor.
Então, tipo assim, eu fiquei pensando, se eu perdesse Deus, a fé em Deus, acho que eu perderia minha identidade. Não porque eu sou um cristão, mas porque eu tento seguir muitas coisas da Bíblia, assim, que eu acho muito correto, algumas coisas que faz a gente ter um caráter, uma pureza melhor, as pessoas veem a gente diferente. Então é uma coisa assim que eu fiquei pensando. Mas eu vou ler esse capítulo 6 aqui, porque daí termina a página, só para mais concluir, né? As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão e olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se ainda mesmo. Mas provê cada um sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instruir. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então deixo vocês aí com essas reflexões sobre liberdade, sobre as imundícias da carne, as coisas boas do espírito que devemos fazer e as saudações finais, né? Bom, foi um vídeo assim que pensei do nada, assim, queria falar sobre liberdade, né? Como a gente é livre para fazer o que quiser hoje em dia e como devemos usar essa liberdade para o bem e para ser pessoas melhores. Tenho pensado nisso, ser uma pessoa melhor, né? Ultimamente tenho pensado muito nisso, em como ser uma pessoa melhor. Devo ajudar os mendigos, devo doar todo o meu dinheiro, devo doar alguma coisa. O que fazer para ser uma pessoa melhor? O que define você ser uma pessoa melhor? Eu fico pensando nisso. Como ser uma pessoa melhor? Então, pessoal, reflexões, né? A gente fica pensando como ser pessoas melhores. Então é isso. Queria desejar que Deus abençoasse vocês. Um bom descanso. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Orem por mim, pela minha família. E obrigado por tudo. Quem viu até aqui. Obrigado. Boa noite.